Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Olá, Ciane. Chegou a sua vez, meu amor. Ciane, idade 50 anos, roteirista. Eu sempre fui muito cigana, tá? Então eu sempre viajei e tinha essa curiosidade de conhecer novas culturas, de viver um pouco em cada lugar, experimentar roupa, saber o porquê, o histórico cultural. Eu conheci o Nassini, ele já me mandando mensagem, né? Naquela rede social lá que tinha o MSN. E eu achei no começo que era piada, porque era muito bonito, já sabia que ele era mais novo que eu, mas não sabia quanto. E ele me mandou uma mensagem falando que ele precisava falar comigo, porque assim que ele viu uma foto minha, o coração dele parou. Nassini, idade 24 anos, garçom. Por isso que eu achei que era piada mesmo, ou essas cantadinhas bestas que rolam em qualquer lugar. Eu tava ali, 49/50. Falei, olha, será que você não tá precisando usar óculos? Você já viu quem eu sou mesmo, a minha idade, menino? Você foi nos meus dados ver? E ele falou, não tem problema, eu tenho 34 anos. Aí eu parei, fui dar uma olhada nas fotos dele, ele só tinha fotos com a família, não tinha nenhuma outra brasileira comentando, e era todo mundo sempre muito junto. Dava pra ver que era pai, tio, prima, irmã. E aí eu olhei e falei, você parece ser mais novo do que 34 anos. E aí ele falou, ah, tá bom, eu menti, eu tenho 30. Lá, né, ele me falou que era tunisiano e já foi me convidando para conhecer o país dele. E eu falei que não tinha dinheiro para isso. Então ele disse que ia me mostrar em tempo real. A primeira coisa que ele me mostrou é que lá não tem bar, tem tipo cafés. E o pai dele era dono de um ou de mais. Então ele me mostrava tudo isso e no fundo mostrava os amigos e quem estava, mas assim, não me apresentava. Só mostrava a situação. Depois, com o tempo, ele foi me mostrando dentro da casa dele. Aí sim, ele mostrou tia, irmã, prima, nunca a parte dos homens. E também ele não me apresentava, ele só mostrava de longe. Conforme a gente foi se familiarizando, ele foi chamando de minha rainha, de meu amor, e eu perguntando sempre se ele não estava brincando com a minha cara, porque eu era uma mulher de 50 anos. E ele disse que 20 anos não era tanta coisa assim. Ele também passava uma ideia de ser mais moderno, de ter a cabeça mais aberta, a família também, já que o pai tinha esses lugares onde, né, podia se ouvir música e outras coisas e curtir a vida. Então ele dizia que apesar de tudo, ele já estava aberto às coisas mundanas. Os dias foram passando e essa família dele foi se aproximando de mim no vídeo. Então ele estava mostrando de longe a mãe com as irmãs cozinhando. De repente ela... isso assim, gente, eu não entendi o que eles falavam, tá? E aí eu tô falando aqui mais ou menos o que ele me dizia. Ah, quem é essa senhora? Ah, oi, tudo bem? E aí ele me introduziu nessa vida, mesmo que online. Então, ele falava lá, ah, minha mãe falou que tá fazendo isso, se tem isso no Brasil. E eu falava que não, ou como era feito no Brasil. E aos poucos ali, eles foram abrindo que teria um casamento do irmão dele e foram me convidando. Mas pra mim, era um convite como se a gente faz aqui no Brasil. Ah, você tá convidado, mas assim, eu não vou, sabe? Tipo, ah, qualquer dia a gente se vê, vamos marcar. Eu achava que era algo assim. Até que o casamento lá, né, ele tem toda uma preparação assim, um mês antes, e é todo mundo fazendo tudo junto. Aí depois tem uns dias que é a noiva que comemora, depois uns dias o noivo comemora, depois todo mundo comemora junto. Então demora vários dias, tem várias comemorações, programações e comidas. Isso ele me explicando, né? E aí foi chegando um mês antes dessa preparação do casamento, ele falou, e aí, você já tá organizando suas passagens para vir? Eu fiquei um pouco assustada e falei, não, eu não vou poder, não tenho dinheiro. E aí ele fechou a cara no vídeo e falou, mas assim, como é que você vai fazer essa vergonha pra minha família? Você vai me envergonhar perante eles. E eu falei, mas por que eu te envergonharia?
E foi aí que ele falou, eles te convidaram no vídeo. Se você foi convidada, você tem que estar aqui. Ainda mais porque eu falei que você viria. Isso é muito importante pra mim nesse momento. E eu vi que era uma coisa, então, cultural. E eu tinha vontade de conhecer a Tunísia, como eu já tinha conhecido alguns lugares perto. E me deu uma coisa que eu falei, bom, então eu vou ver como é que eu faço pra ir. A partir daí, ele levou isso muito a sério, questionava se eu já tinha feito meu passaporte, se eu já tinha comprado a passagem, e ficava muito brava e irritada a ponto de parar de falar comigo caso isso não acontecesse. Eu não menti sobre não ter dinheiro pra ir. Eu cheguei a conversar com os meus filhos, tá? Eu tinha 4 filhos grandes já, e eles não queriam que eu me enfiasse na situação. Teve uma das minhas filhas que até falou que eu poderia perder a cabeça ou outras coisas indo pra lá, que eles tinham alguns rituais muito bizarros, e eu falei que não seria possível. Então ela começou a falar, né, sobre a questão de, você pode ser usada como para desejos dos homens, ou então eles podem tirar alguma parte de você para vender. Eu falando, minha filha, pelo amor de Deus, eu tô beirando os 50 anos. Ninguém vai mais querer me usar para isso, ou usar alguma coisa minha que já tá prestes a ficar muito ruim, se já não tiver ruim. Ninguém me pediu exame nenhum, não tem sentido o que você tá me falando. E aí ela até que concordou, mas eles não queriam me ajudar com nada. Eu tinha um carro que tava para vender pro meu filho, e eu pensei que então se ele comprasse eu conseguiria o dinheiro para ir. Mas depois disso ele resolveu que não, e eu acabei conversando com uma amiga que disse que se eu colocasse na internet esse carro, talvez venderia rápido. Acabou que um amigo dela viu o link, porque ela mandou, e se interessou pelo carro, e coincidentemente ou não, ele tinha o dinheiro para me dar, que daria certinho para eu comprar o que eu queria para viajar. Então eu vendi o carro e fui para esse casamento, que eu tava, assim, muito interessada em participar de todas essas festividades, de saber o que eu teria que usar, como que eu iria me vestir. Eu tava super feliz com tudo isso. Os meus filhos ficaram bem alertas, pediram para que ele fizesse uma carta convite, ficasse responsável sobre mim enquanto eu estivesse lá. E ele fez essa carta convite e me mandou, como também falou com o meu filho na chamada de vídeo, o que precisasse ser documentado, escrito ou gravado ou tirado foto, ele faria para que eu fosse, porque era questão de honra, já que os pais teriam me convidado para o casamento. Quando eu cheguei lá, fui eu que piorei, fui eu que bloqueei, que travei, principalmente no aeroporto. Porque ele chegou com irmãos ou alguém da família, e lá eu já vi que ele era muito mais novo do que ele estava aparentando na foto. Eu vi que ele não tinha 30 anos, ele tinha menos. Nas fotos ele tava de barba, com uma cara mais séria, parecia um menino ao vivo. E eu fiquei muito sem graça, eu não sabia onde enfiar minha cara, como conversar, o que fazer. O inglês dele não era bom, a gente conversava pelo Google Tradutor, e aí em cima disso teria que conversar com a família dele. E eu fiquei desesperada no sentido de que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E ele veio, né, me cumprimentar, sem me tocar nem nada, mas eu via que ele tremia, ele suava, ele não sabia onde enfiar a cara. Eu acho que eu não sei se ele tava com medo dele ser negado, porque ele mentiu, ou se ele também me achou muito velha quando me viu ao vivo. E aí, nesse constrangimento todo, eu fui até a casa dele. Eu tava preocupada porque no Brasil já tinha essa questão de mulher mais velha com homem, tem todo um preconceito. Eu fiquei imaginando lá que isso seria, sei lá, quantas vezes mais. Mas, pelo contrário, a mãe e o pai sorriram, vieram me cumprimentar, do jeito deles, lógico, né? E já tinha um quarto separado pra mim, gente, com, assim, os melhores lençóis, as melhores coisas. Óbvio que na cultura deles, então aquela coisa colorida, tudo. Mas, assim, eu fiquei chocada que tava tudo preparado pra mim. E sempre a mãe, a irmã, mesmo não entendendo, elas vinham, me puxavam pra mostrar as coisas, né? Eu fiquei mais com a parte das mulheres da família nesse primeiro dia. E elas começaram a usar o Google Tradutor. Foi aí que, então, pegando um certo contato maior com uma das irmãs dele, eu resolvi perguntar a idade dele pra irmã. E aí minha cara foi no chão, né? Porque ele não tinha 30 anos, ele tinha 24 anos. E eu com 50 anos.
E ele já falava, né, online, da gente ficar junto. Que talvez esse fosse um início para ver se a família dele me aprovava e pra gente se conhecer. Ele chegou a falar que se desse tudo certo, talvez a gente pudesse até casar. Tanto que eu fui pra lá pra ficar 2, 3 meses. Do nada, ele disse que umas tias e primas dele estavam me chamando numa casa que era do lado. Não sei se eu expliquei, mas todo mundo morava junto no mesmo terreno. E aí eu fui, chegou lá, gente, tinha vários tecidos, umas coisas brilhosas que iam por cima, uns véus dourados, uns ouros, não sei se era ouro de verdade. Eu sei que elas me sentaram e começaram ali a me vestir e tal, a falar, essa fica bonita, essa fica bonita. Só tinha mulher e eu não entendi ali o que estava acontecendo. E como ele não estava ali, eu fiquei um pouco com vergonha de perguntar no Google Tradutor, eu meio que entrei na onda pra ver no que ia dar. Dali que elas me vestiram, me maquiaram, eu fiquei... parecia uma delas. Elas me levaram, então, para um outro terreno que eu achei que era um terreno baldio. Eu cheguei a ficar com medo, lembrei da fala da minha filha, você vai ficar sem cabeça, sem as partes. Você vai ficar sem cabeça, sem as partes. Chegou nesse lugar e começaram a se aproximar homens. Eu falei, meu Deus, será que eu ainda tenho idade para passar por alguma coisa ruim por aqui? E aí, eles começaram, então, a trazer um bicho, né, um animal. Eu acho que era um carneiro. Aí, o Nassim chegou perto de mim e falou, a gente vai agora... Quando eu vi eles com um objeto pontiagudo, eu já imaginei, meu Deus, vão tirar ali a vida, né? E aí, Nassim, pelo amor de Deus, eu não quero ver isso... me leva lá pra dentro. Ele, não, mas espera aí, você precisa assistir, porque isso vai acontecer especialmente pra você, é uma homenagem que estão fazendo pra você. E aí, gente, eu tive que ver ali eles abrir, né, o bicho, e o líquido vermelho tem que ir todo pelo terreno, e aí eles começam a sorrir, eles ficam felizes com isso, e é um modo de me ofertar, de me oferecer, de me homenagear, de como se eu fosse especial. Ainda bem que foi com o bicho, não foi comigo. Foi muito difícil essa parte, mas ali eu aprendi um pouco mais sobre a cultura deles. E depois disso, então, ele veio me dizer na frente de todo mundo que o pai dele e a mãe dele tinham me aceitado, tinham me aprovado. E eu entendi que era como pessoa, mas ali ele me explicou que não, que era como esposa. Que então ele queria casar comigo e que a gente ia fazer isso antes que eu fosse embora. Eu não esperava, mas eu fiquei muito feliz. E sim, eu tinha ali um sentimento por ele que eu nunca abri, porque achei que nunca fosse acontecer e que muito menos a família dele fosse aceitar uma coisa desse tipo. Então tinha toda a programação do casamento do irmão dele, que eu participei, né, nos dias, não teve problema nenhum, foi super legal conhecer coisas diferentes, fiquei super cansada porque era festa atrás de festa e nunca que acabava, e sempre tinha que estar sendo apresentada para alguém, conversando com alguém. Teve uma hora que elas dançavam e eu dancei muito com elas. Como eu tinha lá os meus 2, 3 meses, então daria tempo de eu participar de todo esse casamento e depois de pensar no nosso casamento, que no início seria ali só no religioso e a parte de documentação seria quando ele voltasse comigo para o Brasil. Foi aí que o caldo começou a entornar. Teve um momento da gente sentar e conversar para resolver as coisas. Lá é feito um contrato, né? O que eu vou aceitar, o que ele não vai aceitar no casamento. Então foram feitas algumas perguntas, principalmente pela questão de eu não pensar mais em ter filho e nem ter idade para isso. E conforme ele ia me traduzindo, eu via que ele estava ficando constrangido e que algumas coisas talvez ele estivesse cortando. Mas quando eu perguntei da questão da idade, foi uma coisa que tanto a expressão da mãe e do pai não teve mudança e eu já na expressão entendi que eles aceitavam. Mas no meio de tudo isso também eu percebi que tinha um porém e que ele foi um pouco cuidadoso em me contar sobre esse porém. Parece que a mãe, né, já sabia que por eu ter 49, 50 anos, eu não era mais uma pessoa pura. Mas ela queria saber se quem foi o meu último marido e se eu tinha me relacionado com alguém depois do meu último marido. Eu não sabia,
e graças a Deus que eu respondi certo, e realmente era o que tinha acontecido, que depois do meu marido, depois que eu fiquei viúva, eu não me relacionei com mais ninguém porque eu não tive mais vontade. Eu não falei isso, eu só falei que eu não me relacionei com mais ninguém. E de acordo com as leis dele, a mulher tem que se comportar assim. Quando ela já teve um casamento, se separou tal, ela só pode se relacionar depois que casar novamente. Então eu tava certa, sem saber, até aí tudo bem. Ela não me cobrou que eu fosse pura, mas que eu tivesse esse tempo aí, né, de pausa. Que ela me elogiou, porque sabia que eu não era da religião e que eu tinha feito isso do meu coração. Então, querendo ou não, eu já tava seguindo muitas coisas que as mulheres lá seguiam, sem saber. E eu não me assustei com a parte tradicional, com a parte conservadora que eu via lá, tanto das roupas, como do que as mulheres deviam fazer, onde elas deveriam ficar, como elas ficavam separadas no momento do casamento. Nada disso me assustou, porque batia muito com o que eu vivi quando eu era pequena, porque eu vivi numa época que era mais antiga, que era mais conservadora. Então eu não via a diferença, eu achava bonita, eu admirava, porque eu sentia falta dessa coisa no Brasil, que agora é tudo mais aberto, tudo mais moderno, e eu nunca provei isso, nem as músicas. Eu gostei muito das músicas de lá, porque elas tinham melodia, instrumentalidade, e eu, quando perguntava, quando tinha alguma palavra, era sempre como se fossem poemas, era tudo muito poético, não tinha nada ligado a essas coisas, né, essas safadezas que tem aqui no Brasil. Então eu acabei me dando muito bem, eu acho que eu até ficaria morando um tempo lá se fosse necessário. Eu gostei mesmo do modo que aquela família vivia. E aí a gente foi conversando e foi batendo muita coisa, que eu não ia, já nessa idade também, querer mostrar o corpo, eu já não ia querer me aparecer, não ia querer sair à noite, ia ficar em casa para cuidar das coisas do meu marido. Então tudo foi dando muito certo sem a gente ter conversado antes. Ele estava muito nervoso de que eu fosse uma mulher mais aberta, como ele disse que ele era mais moderno quando ele me conheceu online, mas ele se surpreendeu também e disse que então era coisa realmente de Deus, porque tudo ali estava acontecendo sem ter nenhum problema. Até que a mãe dele resolveu fazer uma reunião só comigo e com as mulheres da casa. E aí ela usava o Google Tradutor. Não deu muito certo. E aí ela começou então a mandar pelo celular para ele. E ele traduzia, mas ele não estava ali com a gente e eu não sabia por quê. Porque seria um momento que não poderia ter homens. Mesmo eu falando que não tinha relações, depois de ter ficado viúva, ela quis comprovar isso. E ela disse que então teria uma clínica que poderia se levar, que era uma clínica onde via a pureza das mulheres, porque algumas mulheres mentiam sobre isso para casar e que não estava certo, então não deveria ganhar o mesmo valor de dote, ou então o noivo poderia negar ela se isso desse errado, né? Se desse que essa pureza não existisse mais e que ela tivesse mentido sobre isso. E lá, pelo tempo então que eu não tinha me relacionado com ninguém, ali a minha passarinha estaria de uma forma que eles conseguiriam comprovar isso. Eu achei muito estranho, eu me assustei e num primeiro momento eu me senti invadida. Mas ela começou a me contar sobre os casos que aconteciam lá na Tunísia, de como as meninas se comportavam de forma errada e que isso era muito importante para preservar a honra do filho dela, que nunca tinha se relacionado com ninguém, que só tinha 24 anos e que merecia o mínimo que eu poderia dar, que era isso. Então eu acabei aceitando participar desse teste. Então me colocaram no carro, me levaram nessa tal clínica, que era assim, os prédios sujos, umas placas desbotadas na língua deles, que eu não entendia. Me pediram meu passaporte e aí falaram que iam verificar isso. Eu deitava lá num lugar que estava muito gelado. Eu tentei ainda confrontar, que eu já era adulta, que não precisava mais disso, mas eles precisavam desse certificado para fazer o casamento mesmo que no religioso. Era uma mulher, né, usou luva, mas assim... me tocava como se estivesse tocando um animal, sabe? Eu me senti totalmente constrangida, mas pensei que seriam alguns segundos e que isso passaria e assim foi. Ela escreveu em um papel, deu autorização, eu entreguei para eles, as mulheres já estavam todas esperando do lado de fora e nós voltamos para casa e eu achei que seria só isso. Só que não foi. 2 dias depois que nós já começamos a preparar algumas coisas para o casamento, ela começou a me olhar de um jeito estranho e disse que eu andava de uma forma estranha. Sim, eu andava meio que com um molejo, talvez rebolando, talvez. Ela disse que era um andar ocidentalizado, né, que as mulheres
mais abertas faziam esse movimento e tal, e que talvez isso fosse por algum motivo. Começou a explicar, então, que algumas meninas, para mentir e continuarem puras, né, e passarem no teste lá, o que elas faziam? Elas tinham uma relação por trás, ninguém ficava sabendo, ficava ali namorando dessa forma e depois casava. E que aquele meu andar dava a parecer que então eu andava de uma forma muito aberta, muito à mostra, e que talvez eu também tivesse experimentado dessa prática por trás. Nisso, eu fui tentar questionar com o Nassim não teve tempo nem de me responder, ela já me pegou pelos braços, as mulheres já foram me envolvendo em volta e me levando para uma sala ali na casa mesmo. E ali eu passei a pior cena que eu já vivi na minha vida. Ela pediu que eu ficasse naquela posição dos 4 apoios. Eu não quis, meio que umas já vieram me empurrar e aí eu não entendia muito bem o que elas falavam, né? Vinha pelo som do Google Tradutor, algumas coisas eu entendia, outras elas já iam me guiando, me colocando e me fazendo. E aí a prima do Nassim empurrou o meu ombro para baixo, disse para eu não sair dali, elas me seguraram daquela forma. E não adiantava eu pedir socorro nem nada, a última coisa que eu escutei do Nassim é: confie na minha mãe, ela sabe o que faz, ela não vai te prejudicar e muito menos te machucar. E aí ele foi me mandando áudios para o celular dela para que eu me acalmasse, falando para eu obedecer tudo, porque se eu não obedecesse quer dizer que eu tava com medo de mostrar alguma coisa que não era verdade e que se eu não tinha nada a negar e nada a mentir, então eu poderia aceitar, porque seria muito rápido o que ela iria fazer. E eu não tinha noção do que ela iria fazer ali, pois ela pegou os dedos com um óleo e começou a mexer ali na parte, né? Lá, né? Pra entrar e pra ver como é que tava o aspecto ali, que dessa forma ela já entenderia se eu tinha praticado alguma ação ou não. Não chegou a pensar que eu poderia ter problemas que todo mundo tem, né? Ali, que às vezes sai líquido vermelho um pouquinho, às vezes fica inchado, tem a hemorroida, tem várias coisas. E ela falou que ali não tava normal, que tava aberto demais, que talvez fosse pela idade, mas que ela não estava confiando mais na minha pureza. Por isso, ela ainda tentou mais algumas vezes, eu gritei, pedi ajuda, comecei a sair, a me desvencilhar, falando que não queria mais, envergonhada, levantando as saias, querendo sair dessas mulheres e falando pro Nassim que eu não queria mais ficar ali. E ele ainda defendendo a mãe dele, que ela só queria me proteger, que ela só queria provar a minha honra para que fosse um casamento dentro das bases das leis que eles seguiam e que ele não aceitaria se não fosse dessa forma. E eu comecei a gritar, a chorar, e ali foi a primeira briga, porque eu senti, sabe, o que ela fez ali em mim, ninguém nunca tinha feito. Conforme eu saía, muitas riam, outras julgavam, olhavam, cochichavam. Eu não conseguia mais olhar para a cara de ninguém naquela situação. Mesmo os homens do outro lado de fora que não estavam participando, eu entendia que eles sabiam o que tinha acontecido comigo ali e também caçoavam com os olhares e com os cochichos, os bochichos que eu via. Nisso, ele me colocou no quarto, disse que ia conversar com a mãe dele e já voltou com um semblante totalmente diferente, falando que eu era uma mulher usada, que eu nunca tinha falado pra ele, que a mãe dele tinha certeza do que tinha analisado, que talvez ele não pudesse me perdoar, que ele estava muito triste comigo e que talvez ele não quisesse mais nada comigo porque seria uma vergonha pra ele e pra família dele. Não pela idade, mas pelas coisas que eu fiz na minha vida e que eu não pensei em me preservar. Que eu não pensei em ser uma mulher que ia encontrar um grande amor como ele, muito mais novo, com um futuro todo promissor pela frente, que cuidaria de mim, que seria meu provedor e que era só eu ter me guardado e ter me cuidado pra ele. A partir dali começou uma confusão e um jogo psicológico sem fim. Primeiro porque a mãe dele vinha com questões de que ali naquela região, quem fizesse isso ia preso, ou então ia ficar até sem vida, porque era proibido ter relações lá. Só que eu não tinha vivido isso, nem no Brasil, e eu não tinha vivido isso lá. Ela não poderia querer me culpar e me incriminar dessa forma. E o Nassim, eu via que ele
tentava confrontar ela, mas aí ele silenciava, abaixava a cabeça, porque sabia que o respeito tinha que vir primeiro da mãe e do pai. Mas eu também entendia que que ele não ia deixar chegar nesse ponto de eu ser presa. Ela queria me julgar por coisas que talvez eu tivesse feito no Brasil, que eu nem sabia o que seria lá na Tunísia. Ela, simplesmente, a mulher se transformou numa coisa que antes ela era super boazinha, super acolhedora, queria me ensinar tudo, tinha me aprovado. E a coisa começou a entrar numa pressão psicológica que eu não entendi que tudo era feito para eu ficar com medo e para eu começar a aceitar o que eles queriam. Então ela falava que sim, que talvez eu tinha praticado isso recente e que talvez eu tivesse feito isso ou induzido o filho dela a fazer isso enquanto eles dormiam em alguma noite e ela não tinha percebido porque ela não trancava o meu quarto, porque ela não tinha a chave do quarto do filho dela, porque ela confiou na gente como se a gente tivesse mentido e tivesse se relacionado. E nem na mão a gente tinha pegado ainda, mas ela reforçava que pelo que ela tinha visto atrás de mim, eu tinha praticado alguma coisa lá, que isso não podia ser de tempos, que eu não estaria daquela forma. E eu tentando explicar pra ela que talvez eu tivesse com a parte de trás atacada pela idade e tudo, e ela dizendo que não era dessa forma, que ela acompanhava médicos, que ela tinha médicos na família, que isso não poderia ficar assim, e que se eu não fosse denunciada, então ela faria isso, se o Nassim não fizesse isso. Então, ela faria isso, porque ela não iria contra, ela não seria cúmplice de um ato dessa forma. Olha, eu não sei se isso era verdade naquele momento, eu não sei se eu poderia realmente ser presa por causa disso naquela região, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui também não é de que todo mundo da religião faz dessa forma, tá? Talvez seja uma distorção só dessa família mesmo. Mas o que aconteceu foi que ela bateu o pé até que o Nassim confirmasse que ia me pegar e ia me denunciar lá por causa disso e que eu ia ter que pagar por causa disso porque eu tinha tirado então a pureza do filho dela de uma forma que não poderia, que agora ele teria problemas para casar, que agora todo mundo ficaria muito envergonhado. Eu sei que o Nassim, eu vi que ele falou que ia fazer isso, mas que dentro dos olhos dele, ele ia me ajudar de alguma forma. E que ele não poderia falar isso naquele momento, porque senão talvez eles fossem até contra ele mesmo. E foi mais ou menos o que ele fez. Assim que ele conseguiu me tirar de lá, ele falou que não achava isso certo, que ia contra a honra dele, mas que a única forma de eu sair daquela situação, preservando a honra dele e não indo presa, era que então eu levasse ele para o Brasil, coisa que eu já não queria mais depois dessa situação, eu não queria mais nada com ele. Mas ele disse que se eu levasse ele, ajudasse ele lá a ter um trabalho, a morar tal, a mãe dele, então, veria como uma desculpa por tudo que eu tinha causado, por toda a mentira que eu tinha feito e pelo que eu tinha feito com ele. E eu falei pra ele, mas a gente não fez nada. E ele disse que não tinha pra onde fugir porque a mãe dele achava que a gente tinha feito. Então, que eu entrei numa pressão que eu já não entendia mais. E parecia que tudo que tava certo era só o que ele falava e que eu só teria aquela saída e que eu teria que fazer isso. E ela chegou a colocar pra ele, a ficar mandando áudios pra ele, que depois ele repetia pra mim e traduzia que se não acontecesse isso, eu teria que fazer o teste de novo e esse teste seria mais forte. E chegou a mostrar instrumentos que ela usaria, que eram metálicos, num formato bem grande. Eu comecei a ficar assustada com aquilo e ele achando normal, porque era um exame que era feito, apesar de não ser comprovado pela medicina e nem ter isso em nenhuma clínica, tipo, de hospital séria. Era assim que eles seguiam o padrão, então, que se eu não aceitasse me entregar ou não fizesse do jeito que ele estava falando, eles teriam que colocar aquilo em mim. Eu comecei a ficar muito assustada e eu, então, meio que engoli e fingi que tava tudo bem e que ia resolver pra ele ir pro Brasil comigo. Fingi assim, que eu tava amando ele pra que seguisse isso. E assim foi. E no meio dessa situação toda, ele começou a me tratar bem de novo e eu comecei a gostar e a me sentir bem com ele. Então comecei a pensar que chegando ao Brasil com ele, talvez isso fosse dar certo. Então eu fiz tudo que ele pediu. Eu mandei um dinheiro pra família dele, que seria por ele estar saindo de lá e por toda a proteção que eu daria e também como confirmação de que eu iria cuidar dele, já que eu tava investindo e dando esse dinheiro pra família dele.
Eu levei até ele o Brasil, coloquei ele na minha casa, ajudei ele a tirar carta, a começar trabalho, a fazer tudo. E nesse meio tempo, eu sim fui me apaixonando por ele foi me tratando meio que como esposa, quis casar assim no cartório, disse que iria ficar comigo independente de toda a situação e que já estando longe, a mãe dele não teria mais como cuidar ou como julgar, me pediu desculpas de tudo que tinha acontecido, que ele me amava tudo, ele fez tudo isso, que ele me amava muito, ele fez tudo isso assim para eu assinar a documentação de casamento lá no Brasil. E eu achei que realmente ele só tinha ele só tinha feito tudo isso porque estava com a pressão dos pais do lado, que agora no Brasil seria diferente. Ele demonstrava isso, só que não passou nem 6 meses. Não passou nem 6 meses, assim, que foi confirmado o casamento, que ele conseguiu um trabalho, que ele estava conseguindo a independência dele. Ele simplesmente desapareceu. Ele me deixou sozinha no Brasil, eu tive que correr atrás de encerrar esse casamento, e também não foi uma coisa fácil, porque ele estava correndo atrás de conseguir o documento fixo para ficar no Brasil, e quando ele conseguiu, ele só desapareceu quando ele já tinha dado entrada para conseguir esse documento. Então eu ficava pesquisando, procurando ele para conseguir ou que ele voltasse, ou então para cortar essa coisa e não dar o documento para ele. Mas não foi possível. Ele fez de uma forma que já estava muito perto, né, dele conseguir ficar no Brasil sem mim, e só ele desapareceu. Não só ele desapareceu, como a família dele inteira também. Até hoje eu procuro Nassim, de todas as formas, com denúncia, com foto, com vídeo. Não se sabe se ele tá aqui no Brasil, se ele foi para outro lugar. Eu simplesmente não tenho mais notícias e só fiquei na memória com tudo que eu passei. Quando nós estamos sozinhas e outras pessoas, né, e a maioria das pessoas tem outra opinião, nós já nos sentimos pressionadas, né, mesmo que seja aqui no nosso país. Imagine em outro país, com outra língua que você não tá entendendo nada e que estão te falando que você pode ficar presa. Eu sei que a situação pode ser um pouco absurda, mas quando muita gente começa a envolver a gente emocionalmente, psicologicamente, em um outro lugar no mundo, realmente a situação fica complicada. E é por isso que nós não devemos confiar em pessoas de outros países, com outra cultura, com outra língua, sem termos a nossa autonomia, sem conhecermos do país, sem conhecermos da lei, enfim. Eu vou deixar a parte mais pesada para que vocês coloquem nos comentários, deixem as reflexões de vocês e até a próxima história do canal.